Um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Canal do TF é de quem? Do Thiago Franklin. E hoje é dia de giro de notícias. O que você terá aqui nesse giro hoje? Ezequiel, quanto o Botafogo quer por esse jogador? Quais foram os destaques do Botafogo na intertemporada? O Botafogo tem interesse no Fabiano, lateral do Palmeiras? Para quem o Botafogo deve torcer na Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? Para o Glorioso ter um caminho mais tranquilo em relação à Copa Sul-Americana. Tudo isso no Giro de Notícias. Já é de conhecimento público que o atacante Ezequiel está no radar da equipe do Palmeiras. E eu trouxe uma informação dentro do meu Giro de Notícias do valor que o Botafogo procura. Uma apuração que eu fiz no dia de hoje mostra que o Botafogo quer pelo menos entre 2 e 3 milhões para negociar esse atleta com qualquer equipe. E talvez não os 100%, vai negociar um percentual. Então é um valor que, se a gente analisar as vendas e o que acontece no futebol brasileiro, é um valor até certo ponto baixo. Mas para um time que precisa de recursos, precisa vender, é isso aí. O Botafogo, por 10 milhões, 11 milhões de reais, vai liberar o Ezequiel para a equipe que fizer esta proposta, que seria a salvação do Alvinegro em relação ao pagamento dos atletas e funcionários. Atletas com 2 meses de CLT e imagens e os funcionários com pagamento vencido desde o 5º dia útil. Intertemporada, o Botafogo já buscando a sua melhor equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana. E o técnico Eduardo Barroca, como disse na entrevista que ele fez aqui no canal do TF, fez 27 sessões de treinamentos. Algumas em 2 períodos, outras em 1 período, com muita intensidade e treinamento tático, muito treinamento tático. Com os problemas financeiros, é claro, que atrapalham o dia a dia do Botafogo, mas ele tentou passar a sua filosofia de trabalho para que algo seja diferente neste período de Eduardo Barroca pós-Copa América. Eu tenho sido questionado nas redes sociais quais foram os destaques do Botafogo nessa parada. Eu conseguia uma apuração aqui exclusiva de jogadores que se destacaram nessa parada. O primeiro é Alan Santos. Alan Santos, ontem o Globoesporte.com até mesmo chegou a divulgar isso. Ele é um jogador que está brigando fortemente por uma posição na equipe titular do Botafogo. O Alan Santos, que pertence ao Veracruz do México e tem contrato até o final deste ano, ele já pode assinar até mesmo um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. E o Botafogo tem este interesse, de ter este atleta no seu elenco a partir de 2020 de maneira definitiva. E para isso acontecer, Alan Santos precisa mostrar dentro de campo que ele faz por merecer esse contrato que o Botafogo pode dar a ele, tentando explicar de uma maneira mais fácil aqui para vocês. E neste ponto de destaques do Botafogo, nessa parada para a Copa América, nessa intertemporada, que teve mais tempo de preparação que a própria pré-temporada, o Alan Santos se destacou. Teve um aprimoramento físico, melhorou muito fisicamente do que ele vinha atuando dentro do começo da temporada, e isso fez com que o bom futebol, que foi visto tanto no Santos como no Coritiba, fosse apreciado pelo Botafogo. Então ele é um dos destaques. Vou colocar nesse vídeo aqui 3 jogadores que se destacaram bastante nessa intertemporada. Outro destaque foi Vitor Rangel, que parece que veio com tudo para o Botafogo, talvez na sua última e derradeira chance na carreira de mostrar futebol em uma grande equipe do futebol brasileiro. Inclusive marcou um gol de voleio esses dias, marcou alguns belos gols neste período de trabalho da Copa América e agradou muito o técnico Eduardo Barroca, que tem 2 opções na escalação deste atleta. Ou coloca por dentro como centroavante, ou até mesmo pelas beiradas de campo, já que algumas vezes na carreira ele atuou dessa maneira. E outro jogador do Botafogo que se destacou bastante e foi elogiado por vários companheiros de que cada dia que passa ele está igual o vinho, é Diego Cavalieri. Com essa possibilidade da saída do Gatito Fernandes, o arqueiro de 36 anos mostra que está voando fisicamente, já que fez vários grandes treinos e foi elogiado em muitas sessões pelos seus companheiros. Alguns falando assim, caraca,
tá um monstro no gol. Tá difícil fazer gol no Cavalieri. Esses foram os 3 jogadores do Botafogo que se destacaram e muito nesta intertemporada. E ó, vou colocar uma blusa que eu tô com frio do caramba, não tem como fazer o restante do vídeo com blusa curta não. As próximas notícias eu vou estar de blusa de frio, tá? Já volto. Vou ali pegar uma blusa porque tá frio pra caramba. Agora dá para mais uma notícia em relação ao nosso giro de notícias de hoje. Outra informação que ontem surgiu nas redes sociais aí, que supostamente o Botafogo estaria negociando com o lateral direito do Palmeiras, o Fabiano. Não tem nada. No começo do ano eu trouxe essa informação nas minhas redes sociais, trouxe tanto no Instagram quanto lá no meu Twitter, o _Thiago Franklin, ou no Instagram, o canal do TF, de que o Botafogo tinha interesse até mesmo por um pedido do ex-técnico, que era o Zé Ricardo. Mas na época o Palmeiras não quis liberar o mesmo, já que pensava que pudesse negociar este lateral, o Fabiano no caso. Pouco tempo depois, o Palmeiras até acenou com a possibilidade da liberação, mas foi o Fabiano que não quis vir para o Alvinegro. Agora, estamos no começo de julho, não teve nada. O Botafogo não buscou este atleta. Não existe nenhum tipo de negociação entre Botafogo e Fabiano. Informação que eu tive do jogador, do lado do Palmeiras e do lado do Botafogo. Então, não tem como ninguém, só se fosse uma mentira em conjunto. Então, não existe nada em relação a Fabiano e Botafogo. O Alvinegro vai voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro, partida que será realizada no estádio do Mineirão. O Cruzeiro que joga já pela Copa do Brasil num clássico contra o seu maior rival, que é o Atlético Mineiro. Uma partida que, para o torcedor botafoguense, falei isso mais resumidamente na live, mas hoje eu acho que eu vou me estender um pouco mais a respeito desse tema. Se a gente analisar a tabela do Campeonato Brasileiro e a tabela do Botafogo e do Atlético, da equipe do Galo Mineiro, o Galo terá o confronto contra o Botafogo próximo a clássicos contra a equipe do Cruzeiro. O Galo ainda está em 3 frentes no ano. Está na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, onde está na parte de cima da tabela, e na Copa Sul-Americana. Coloco nesse nível de preferência até mesmo dos torcedores atleticanos que me seguem nas redes sociais. Fiz até uma enquete no meu Twitter perguntando a respeito disso, e os torcedores atleticanos colocaram realmente nessa ordem de preferência, até mesmo pelo clássico que eles terão contra a equipe do Cruzeiro, que é o seu grande rival. Analisando isso, o torcedor botafoguense que espera que a possibilidade de um título neste ano na Copa Sul-Americana aconteça, olha, tem que torcer para o Galo. Uma informação, eu até conversei com algumas pessoas ali da comissão técnica do Atlético, eles não quiserem entrar em detalhes, falaram que não, que o peso é o mesmo para tudo. Mas, sinceramente, não acreditei muito nisso, não. Na minha opinião, o Atlético ele vai, caso passe do Cruzeiro, já estará na semifinal da Copa do Brasil, tendo eliminado o principal rival, não vai colocar um foco em uma competição que ainda está nas oitavas de final. E com acúmulos de jogos. No meu ponto de vista, o Atlético vai continuar forçando uma possibilidade de título na Copa do Brasil e uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana é um atrativo pela vaga na Libertadores também. Mas o Atlético, creio eu, por ter conquistado uma competição internacional há pouco tempo, que foi a Copa Libertadores da América, não colocará tanto foco nessa competição neste ano de 2019. Então, torcedor botafoguense, se você tiver um lado para escolher nessa partida entre Galo e Cruzeiro, leve para o lado do Atlético Mineiro, porque será uma vantagem para o Botafogo, já que na situação ali, de repente, no primeiro jogo no estádio Milton Santos, como são jogos trepados ali, de repente a equipe mineira coloque uma equipe alternativa. Isso pode favorecer o Botafogo nessa briga por um título que não acontece desde 1995. Espero que vocês tenham gostado aqui do Giro de Notícias. Se vocês gostaram, deixe o like, comente aqui o que vocês pensam sobre isso, porque é muito importante essa interação que nós temos aqui no canal do TF. O roxinho é feio,
Mas o conteúdo do canal do TF é para agradar você, que é o mais importante. Aquele abraço. Se você ficou até aqui nesse momento, tem 2 vídeos que vão aparecer aqui para vocês. Então, escolha o que você mais goste, porque sempre tem uma novidade que o YouTube prepara para vocês. E aqui embaixo tem uma bolinha, estão vendo? É só vocês entrarem nela, porque vocês poderão se inscrever no meu canal no momento que vocês quiserem. Tamo junto, galera!